Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez e eu quero agradecer a todos que já se inscreveram, que já postaram aí algum comentário, fizeram as nossas receitas também, né? Nós já postamos a receita do bolo de chocolate, a nega maluca, e o do bolo de maçã com canela, que é maravilhoso. Então, se você ainda não viu essas receitas, vai lá embaixo que você vai encontrar essas duas receitas maravilhosas. E quando você fizer, dá um feedback pra gente, tá bom? Clica em gostei, faz um comentário, coloca a fotinho do bolo, que eu vou ficar super feliz com o seu retorno, tá bom? E hoje nós iremos ensinar o bolo de laranja com especiarias. É um bolo maravilhoso. Antes, quando eu comecei a fazer esse bolo, eu fazia ele simples, da forma simples. E aí eu quis dar uma incrementada, né? Depois eu dei uma reformulada na receita e adicionei gengibre, canela e cravo para dar aquele toque todo especial e diferenciado no nosso bolo. Tá bom? Então nós vamos dar início à nossa receita e a descrição da receita vai estar tudo escrito aí na parte de baixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E antes de mais nada, clica aí no gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve. Compartilha o nosso canal, compartilha as nossas receitas e vamos juntos adoçar a vida de muita gente, tá bom? Bom, vamos iniciar então a nossa receita de hoje. Ela é super simples, ela é bem tranquila de fazer, ela é praticamente um bolo de liquidificador, né? E aí nós vamos adicionar 1,5 xícaras de suco de laranja natural, tá bom? É importante que ele seja da própria laranja mesmo. Procura não usar suco industrializado, porque ele vai alterar o resultado do teu bolo, tá bom? 1,5 xícaras de suco de laranja, 1 xícara de açúcar, pode ser cristal, refinado, demerara, mascavo, vai realmente do seu gosto, tá? 4 ovos inteiros, 4 ovos inteiros e meia xícara de óleo, que pode ser de girassol, de canola, de milho, de soja, tá bom? Aqui eu já adicionei também 1 colher de chá de essência de baunilha, que eu gosto muito, né, de usar a essência de baunilha nos meus bolos, porque ele dá um cheirinho, um sabor todo especial também. E não altera o sabor, por exemplo, da laranja, do chocolate, de outros, o sabor original do bolo, né? Então ele é bem legal de trabalhar e também deixa a tua receita deliciosa. Tá bom? E por fim, nessa primeira etapa, né? Nós trabalhamos em 2 etapas. Você vai adicionar 2 lascas de gengibre, tá bom? Pouquinho, tá, gente? Dependendo do teu gosto, você pode colocar aí umas 4 lascas de gengibre, mas o interessante é que você coloque pouquinho para não ficar muito acentuado o sabor do gengibre no seu bolo, tá joia? E agora nós vamos pegar essa mistura aqui e vamos bater. Já já eu volto. Prontinho. Já batemos aqui a nossa mistura no liquidificador, tá? Você vai bater até ele ficar completamente homogêneo e você perceber que não tem mais nenhum pedacinho de gengibre, tá bom? Bom, essa receita foi inspirada, eu já fazia ele, né, antes só de laranja. E aí um dia eu saí com meu marido e eu pedi um suco de laranja. E aí eles perguntaram se eu queria com ou sem gengibre. Eu achei super interessante porque eu amo gengibre. E aí eu pedi com gengibre porque eu queria saber como que era essa combinação. E eu simplesmente amei essa combinação. E por causa disso, né, por causa desse suquinho, eu criei, recriei, reformulei a nossa receita de bolo de laranja e adicionei então o gengibre, a mistura, e fica maravilhoso, você vai amar.
Bom, já adicionamos aqui essa primeira parte que nós batemos no liquidificador e agora nós vamos iniciar a segunda etapa e vocês já sabem, né? O fouet é fundamental, a presença do fouet aqui para poder deixar a nossa massa bem homogênea, bem misturadinha. Então eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, tá bom? Você vai colocar 2 xícaras bem cheias com fermento e novamente, né, repetindo aí o que a gente sempre fala nos nossos vídeos, com a mão que você tem menos habilidade, você vai adicionar a farinha de trigo, e a que você tem mais habilidade, você vai misturar com o fouet, tá bom? Então, olha só, nós adicionamos aqui 2 xícaras de farinha de trigo, bem cheias, tá, gente? Pode deixar elas bem cheias com aquele topinho assim, para dar um resultado legal no seu bolo, tá bom? Dependendo da marca da farinha de trigo, você vai precisar usar mais um pouquinho, tá? Então, olha só, eu medi aqui as 2 xícaras, porém eu ainda estou achando a minha massa um pouquinho mole. Então eu vou ali buscar mais um pouquinho de farinha de trigo e vou adicionar aqui. Prontinho, gente, ó, eu vou colocar mais 2 colheres de farinha de trigo, tá bom? Porque assim, acontece algumas vezes da gente não achar a marca que a gente costuma usar aqui. Por exemplo, eu uso muito o Mirella com o fermento e eu não achei esses dias, então eu tô trabalhando com o Dona Benta. E todas as vezes que eu utilizo a farinha de trigo Dona Benta, eu preciso adicionar mais um pouquinho na minha massa. Então, por exemplo, você está me pedindo 2 xícaras de farinha de trigo, você coloca aí, se for Dona Benta, por exemplo, você coloca 2 xícaras e mais 2 colherzinhas de sopa de farinha de trigo para deixar a massa no formato ideal, no ponto ideal, tá bom? Se for uma outra marca, por exemplo, como Mirella, que eu costumo usar bastante, ou Rosa Branca, 2 xícaras de farinha de trigo bem cheias já é o suficiente, tá bom? Então, olha só, nós fizemos aqui a mistura, tá? E ela não fica uma massa grossa, ela fica uma massinha bem, ó, bem cremosinha, bem líquida, tá bom? E por fim, né, vocês já sabem, nós trabalhamos com a farinha de trigo com fermento e também com o fermento junto, tá bom? Nós vamos adicionar uma tampinha dessa daqui, tá? Do pó royal, que equivale a 1 colher de sopa de fermento, tá bom? Então, olha só, a gente adiciona e em seguida vamos misturar bem misturadinho até agregar todo o fermento à nossa massa. E, gente, ela tá super cheirosa. Essa combinação de laranja com gengibre é muito, muito boa, tá? E aí a gente vai agora adicionar a nossa massa. Ops. Hoje é dia de encomenda aqui, vocês estão vendo só esse quadradinho, mas aqui ó, ao redor tá cheio de coisa, de bolo, de doce, de cupcake. E aí eu peguei um pedacinho para poder fazer o vídeo para vocês. Bom, nós vamos adicionar então a nossa massa a uma forma, tá? Ó, untada e enfarinhada, tá? Forma tradicional mesmo, com furo no meio, de 17 de fundo, por 20, 22, tá? Aqui no diâmetro de cima. O diâmetro da forma geralmente é menor, né? Da forma com furo no meio, a parte de baixo é menor e a parte de baixo é maior, tá? Então, olha só, adicionamos e nós vamos colocar agora para assar a 200 graus, de 180 a 200 graus, e é importante que o seu forno esteja pré-aquecido, tá bom? Bom, eu vou aproveitar o mesmo vídeo e vou ensinar vocês a fazer a calda, tá? Então, olha só, em uma panela você vai adicionar 1 xícara de suco de laranja concentrado, tá? O suco tradicional, você vai espremer e vai medir a xícara, tá bom? 1 xícara de suco de laranja. Aqui eu já coloquei, juntamente com esse suco, eu adicionei cravo, tá bom? 3
dois, três cravinhos e canela em pau. Uma lasca, duas no máximo é suficiente, e mais 2 lascas de gengibre, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, ó, o suquinho de laranja já com as especiarias. E meia xícara de chá de açúcar. Então, para 1 xícara de suco de laranja, meia xícara de chá de açúcar, tá bom? Então, olha só, a gente vai misturar isso aqui e vamos colocar no fogo. Deixar, quando ele começar a levantar a fervura, você deixa mais uns 5, 6 minutinhos e aí ele já vai estar pronto, tá bom? Quando ele criar aquelas bolhas que demorar mais a estourar, aí essa calda já está no jeito, já está no ponto, tá? Você vai observar. E já eu mostro pra vocês como é que vai ficar essa caldinha pronta, tá bom? E aí, quando ele terminar de ferver, você vai adicionar, ó, tá? Fatias de laranja pra ficar bonito o teu bolo, para dar uma decorada no teu bolo, e vocês vão ver aqui na hora como a gente vai fazer, tá bom? Nós não cozinhamos a laranja junto com a calda, por quê? Porque essa partezinha branca aqui dela, tá? Ela faz com que a nossa calda amargue. Então é importante que a gente coloque somente no final do cozimento, tá? Tipo, vou pedir para você cozinhar por uns 5 minutos, né? Depois que levanta a fervura, deixa cozinhar uns 5 minutos. Então, quando tiver ali no 4º minutinho, você estiver quase desligando o fogo, aí você adiciona as fatias de laranja, tá bom? Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês o nosso bolo prontinho. Prontinho o nosso bolo, tá muito cheiroso, gente, olha que coisa linda. Cresceu muito bem, ficou lindíssimo, essa cor maravilhosa. E agora nós vamos adicionar a nossa calda, certo? E aí você pode vir, ó, com uma colher, olha como ela fica, tá vendo? Que delícia! Você pode adicionar aos poucos. Se você quiser dar uma furadinha antes, pode furar também. Se você quiser colocar mais calda, pode colocar mais calda também, tá, gente? E aí a gente adiciona as fatias de laranja. Ela fica deliciosa para comer depois. Uma maravilha! Ai, Jesus, tá escorrendo calda aqui pela base. Eu uso essa base para que vocês possam ter uma visualização melhor do bolo. Mas na hora de vocês fazerem, coloca num lugar que não vai escorrer a calda, tá? Aqui, gente, olha só. Prontinho o nosso bolo de laranja com especiarias. Gente, isso aqui com um cafezinho, um leite quente, um chocolate quente. Eu sei que em algumas regiões está bem frio, né? Então combina bastante esse bolo aqui com um cafezinho quentinho. Muito obrigada mais uma vez. Se você gostou do nosso vídeo, clica em gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e depois nos dá o feedback do que você achou do bolo de laranja com especiarias, tá bom? Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês e um beijo. Tchau, tchau.